epígrafe do texto, ele fala sobre a vida de José do Egito. Quando a história de José, ela vai se abrir o cenário, a cortina da vida de José, não sei por que razão, não sei por que motivo, mas já inicia-se com José aos 17 anos de idade. O que aconteceu na vida de José antes dos 17 anos de idade, a Bíblia não cita, a Bíblia não revela, mas quando ela vai abrir essa cortina, José estava com 17 anos de idade e ele aparece exatamente neste cenário, apacentando ovelhas junto com os seus irmãos. Quando José ele está apacentando ovelhas juntamente com os seus irmãos, nos diz aqui a palavra de Deus e que dá a entender que na família de José, na casa de José, não havia uma harmonia entre os seus familiares. Não havia um amor fraterno entre os seus irmãos. Havia um quebra, um racha dentro da casa de José, dentro da família de José. E a Bíblia nos diz que José era um filho diferenciado dos demais filhos. José, ele é o 11º filho do seu pai. Mas o seu pai tinha um amor especial por José, porque ele era aquele filho que ele toca o coração do seu pai. É aquele filho que o pai olha para ele e sente o orgulho do seu filho. Porque José ele preenchia todas as lacunas que o seu pai desejava. E neste primeiro encontro, aos 17 anos de José, apacentando as ovelhas, o rebanho do seu pai, nesse conjunto dessa história, os demais filhos de Jacó, consequentemente Israel, eles não eram filhos tão obedientes aos seus pais e procuravam fazer, vez por outras, algumas coisas que entristeciam o coração do seu pai. E José, observando todas estas coisas de errada feita pelos seus irmãos, ele não escondia absolutamente nada do seu pai. Ele agia com singeleza, ele agia de forma transparente com seu pai, de sorte que a confiança do pai era cada vez maior para com José e não para com os irmãos. Diante de tudo isso, a Bíblia nos diz que os irmãos de José, eles passam a odiar José, ao amor ser reduzido, diminuído cada vez mais. O que nos chama a atenção nesse texto é que esse texto foi escrito há muito mais de 2000 anos atrás, mas é como se essa história tivesse sendo efetuada hoje,
isso dá orgulho. Era aquele filho que o pai enchia os olhos e dizia: eu louvo a Deus pela vida desse meu filho. Mas tinha os outros que não agiam conforme a vida daquele homem. E por José agir dessa natureza, estavam distanciando-se cada vez mais. E o pai confiava em José. E um dia José, a Bíblia nos diz que ele teve um sonho. E quando ele relata esse sonho para os seus irmãos, ele começa a ser odiado ainda mais. E depois ele passa a ter um segundo sonho. E no segundo sonho, até mesmo o seu pai, ele passa a criticar o filho, mas guardando cada palavra que o filho dissera para o seu pai. E aqui está no capítulo de número 37, o versículo de número 15, a parte final, quando o seu pai entrega uma tarefa para José. Chama o filho e pede para que o filho vá à busca dos seus irmãos e observar o que eles estavam fazendo lá no campo, lá no pasto, lá com o rebanho, que o pai não sabia. E chama José e entrega essa tarefa para ele. E José pega e vai agora cumprir a tarefa do seu pai. E num certo momento que José sai para cumprir a tarefa a qual o seu pai lhe ordena, nos conta a palavra de Deus que num determinado momento José, ele se perde lá naquele território. Ele já não sabia mais onde estava e já não sabia mais por onde caminhar naquele sentido a qual ele já estava perdido. De repente a Bíblia diz que ele encontra um viajante, alguém que a Bíblia não cita por nome nem quem era. Quando José avista aquele homem avista José, eis aqui a indagação. Ele pergunta: que procuras? E José, olhando para ele, ele diz: procuro meus irmãos. Será que você tem feito isso? Quantas vezes nós temos perdido os nossos bens mais valiosos que nós temos? E muitas vezes nós não nos preocupamos de procurar. José, apesar de estar sendo odiado, rejeitado pelos seus irmãos, mas ele guarda um amor dentro do seu coração pelos seus irmãos. De fato que toda essa história não paralisa de buscar a sua preciosidade, que é a sua família. Não existe nada mais precioso na face da terra para nós do que a nossa família. E tem pessoas que não valorizam aquilo que Deus lhe deu, que é a sua família. Não olha para dentro da sua casa, querido. O que você tem de mais precioso é a sua família. Mas é fato que muitas vezes, dentro da nossa casa, está também as pessoas que não têm um apreço por nós, mas a nossa família é o que nós temos de mais precioso. O que eu quero dizer com isso? Valorize a sua família. Pai, valorize o seu filho. Filho, valorize o seu pai. Irmão, valorize o seu irmão, pois é dádiva de Deus, é bênção de Deus. Se você perdeu a sua família, ou se você perdeu alguma coisa que te afastou, que quebrou o relacionamento seu dentro da sua casa com a sua família, é hora de você brecar, é hora de você parar nesse exato momento, fazer uma reflexão e fazer um retorno para dentro da sua casa, assim como o filho pródigo, que ele parou lá onde ele estava arrependido e desejou retornar para a sua casa, porque o que você tem de mais precioso não é um carro, não é uma moto, mas o que você tem de mais precioso é a sua família. Com estas palavras, eu agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe.